Olá meus queridos que acompanham a página Estudar História, eu sou o Felipe e estou aqui para falar com vocês hoje sobre pesquisa escolar. Você sabe como fazer uma pesquisa escolar? Uma boa pesquisa escolar? Diga-se de passagem, tá? Então, é isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá ok? Bom, primeiro ponto para se fazer uma boa pesquisa escolar é esquecer aquela história de Ctrl+C e Ctrl+V. Gente, deixa aquilo para trás, tá? Aí você vai falar, posso usar a internet? Pode e deve. Tá? A internet é uma ferramenta importantíssima, né, para a gente construir conhecimentos, fazer pesquisas atualmente. Tá? Mas eu vou te explicar então como utilizar as potencialidades da internet. Ok? Vamos lá então. Primeiro passo. Tá? O primeiro passo começa com uma busca. Né? A busca é aquilo que você faz no Google. Né? Se você reparar, a página do Google, o inglês de search. Agora, o termo pesquisar em inglês não é search, é research. Ou seja, aquela coisa que é feita de novo, buscar de novo, fazer de novo. Pesquisa é isso, tá? No francês também é assim, buscar é chercher, também pode ser procurar, e rechercher é o termo para pesquisar, ok? Então, bote isso na cabeça, vai muito além, fazer uma pesquisa vai muito além de jogar um tópico lá no Google e pegar aquilo lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e entregar, tá? Isso não é pesquisa, principalmente de qualidade, tá? Bom, vamos começar então do mais simples. Você vai para o Google, vai digitar um tema lá qualquer lá, Renascimento Italiano, por exemplo, né? O Google vai te dar várias páginas, tá? Então, aconselho que você, pelo menos, se baseie em 3 fontes, né, de referência. Ou seja, 3 sites ou 3 livros, né? Pode utilizar uma enciclopédia do seu colégio, a biblioteca do seu avô, né? Que era uma coisa muito comum, antigamente as pessoas terem enciclopédia em casa. Enfim, mas use 3 fontes, se possível, né? Use fontes diferentes, né? Uma enciclopédia de papel impressa, um site da internet, coisas desse tipo. Tá? Não sendo possível, pode ficar nos sites da internet mesmo, tá? Nesse caso não tem problema, você pode utilizá-los. Bom, feito isso, feita a pesquisa em 3 fontes, você vai ler essas fontes de pesquisa, tá ok? Bom, eu vou só ler e pronto? Não, leia e faça um resumo, tá? Tem um vídeo mais detalhado como se faz resumo, mas pega aquela ideia lá, veja o vídeo depois, mas pega a ideia de se ater ao tópico frasal, ou seja, cada parágrafo tem uma ideia que ela é essencial daquele parágrafo, ela é curta. Então você tem lá um texto de 15 parágrafos, você consegue tirar um tópico frasal de cada parágrafo, né? Talvez 2, se for uma coisa muito específica. Ou seja, um texto lá de 3, 4 páginas, você vai deixar um resumo de 15 linhas, tá ok? Isso é muito bom. Faça o resumo, então, de cada uma de suas fontes. Feito o resumo, compare. Com certeza você vai ver coisas em uma determinada página que você não viu na outra, tá? E vice-versa. Ou seja, você tendo 3 fontes, você certifica daquilo que é realmente essencial. Ou seja, aquilo que todo mundo fala é o essencial, né? Então você precisa dominar aquele essencial. Mas também você não precisa gastar muito tempo. Porque se todo mundo fala, é uma coisa mais corrente, todo mundo já sabe também, tá ok? E aí, feito isso, você pode também corrigir as falhas. Às vezes você consulta uma página na internet que não é tão boa, tá? E aí a outra página te corrige, te dá umas informações, tá ok? Veja isso primeiro. Após fazer então um resumo das 3 fontes, chegou a hora de fazer uma reescrita. Tá? Não esquece aquele só de Ctrl+C e Ctrl+V, vamos fazer uma reescrita, né? Então você pega lá os seus resumos, né? De preferência, na hora de fazer o resumo, já elimine palavras que você não utilizaria normalmente, né? Palavras muito difíceis, muito rebuscadas, e às vezes você tirou lá de um livro de arte, por exemplo. Os caras que escrevem livros de arte são caras muito, né, muito cultos, eruditos, tal, usam um vocabulário rebuscado que você aluno de ensino médio normalmente não usa, né? Então elimina essas coisas. Às vezes nem sabe o significado, está copiando lá. Então tira isso, né? Aprenda o significado, mas faça com suas palavras. Na hora de fazer a reescrita, né, isso vai até te ajudar, tá ok? Então faça a reescrita com as suas palavras,
pegando aquilo que você viu que é importante, que estava nas páginas que você viu, ok? Então após isso, você produz o seu próprio texto, ok? Esse é o básico. Bom, aí vamos dar um up nesse trabalho? Vamos. Tem como dar um up? Tem. Tem como fazer melhor que isso? Tem. Você deve. Se você fizer isso, é um método de pesquisa que você vai levar isso. Você vai levar isso para a universidade e vai continuar fazendo as coisas em alto nível, sempre. Tá ok? Por exemplo, na sua pesquisa você vai se deparar, depende com dados, com uma série de dados, né? Datas, às vezes cifras, né? Preço de alguma coisa, algum produto, ou seja, datas em que obras foram produzidas, coisas desse tipo, né? Idade de certas pessoas, enfim. Isso vale para qualquer tema, tá, gente? Por isso que eu tô ilustrando aqui. Então, se você tem uma série de dados reunidos, às vezes uma página que você visitou traz aquilo em forma de texto, né? Outra traz em forma de tabela, etc. Mas vamos supor que elas viessem todas nas formas de texto. Você pode pegar e criar uma tabela, né? Isso não é um trabalho simples, né? Na medida que, por exemplo, você pode juntar dados de 2 ou 3 textos, por exemplo, ou mais até, na sua tabela, né? Ou seja, você pode ter um gráfico também. Ou seja, você está criando esse comparativo, né? Que é um plus no seu trabalho. Porque você vai falar para o seu professor, ó, eu que fiz esse comparativo, eu que estabeleci. Além de mostrar para o seu professor que você fez isso, né? O que vai certamente contar pontos para a sua nota, isso vai te trazer um entendimento da matéria, né? Você comparar dados, observar atentamente aquelas séries, cara, você vai saber muito daquele assunto. Vai por mim, vai saber muito, tá? Então faça isso, né? Pegue dados de vários textos, transforme, por exemplo, em uma tabela, um gráfico, coisa do tipo, tá? Ou às vezes você se depara com uma tabela gigantesca, né? Sei lá, exportações brasileiras do século XIX, uma coisa tão grande. Você de repente só está interessado nas exportações de café. Então você vai fazer uma seleção daqueles dados daquela tabela e pode passar para gráfico. Se você achou em tabela, transforma em gráfico. Se você achou em gráfico, pode da tabela, etc. O importante é que você deixe aquilo da maneira mais fácil que você entenda, pensando que seus colegas pudessem entender e seu professor também. Tá ok? Então esse seria o segundo ponto, que daria um plus, né, um up no seu trabalho muito grande. Tá? Comece a colocar em prática isso aí. E para finalizar, né, todo o trabalho, assim como toda a redação, ela tem um tópico conclusivo no final, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo o trabalho deve ter pelo menos um parágrafo final, né, que você vai fazer então considerações gerais sobre aquele assunto estudado, tá? Essas conclusões também, elas têm que ser suas, feitas da sua cabeça, com as suas palavras, ok? Logicamente, não faz a sua cabeça, né, sair escrevendo. Você pesquisou, você leu várias páginas antes disso. Então, você faz um resumo, né, encerrando aquela pesquisa, como se fosse um fim de um capítulo, né, de uma série, por exemplo. Tá? Então, você está resumindo, escrevendo o final daquele capítulo para outras pessoas. Tá? Use esse tipo de estratégia, tá? E por fim, né, vamos falar de aspectos formais. Tudo aquilo que você consultou para fazer a sua pesquisa são fontes, né, ou referências bibliográficas, né? Agora não só bibliográficas, mas também estão aí referências midiáticas, etc. Mas enfim, para fins escolares, basta que você salve lá o site que você utilizou. Agora, por favor, gente, não confundam o site com o Google. O Google é uma ferramenta de pesquisa. O Google não tem nada, né? O Google é aquela tela em branco lá com letrinhas coloridas e uma caixinha de busca. Ah, fonte de pesquisa Google? Errado. Tá errado. Tá? A fonte de pesquisa é o site de qual você tirou. Você chegou a ele pelo Google? Chegou. Mas você foi a um site, Wikipedia, suapesquisa.com, enfim, Cambridge, enciclopédia, qualquer coisa, tá? Interessa.
O fato é que o Google não é site, ele é uma ferramenta de pesquisa, né? Uma ferramenta de busca, tá? Você não tirou nada do Google, o Google não tem nada ali. Ele te joga para outras páginas. Então são essas outras páginas que você tem que trazer para as referências do final do trabalho, ok? Se possível, guarde também a data de acesso. Né? O dia que você acedeu, põe na data que você fez o acesso. Acesso em, né, 1º de janeiro de 2033. Qualquer data aí, tá ok? Bom, e para finalizar, vamos falar aqui de aspectos formais, tá? Em geral, usa-se 2 fontes, um padrão para trabalhos, tá? A Arial, tamanho 10, ou a Times New Roman, tamanho 12, tá ok? Espaçamento, em geral, espaçamento 1,5, tá? As bordas de página 2,5 ou 3, tá ok? Normalmente isso aí já vem nos editores de texto, né? E é o seguinte, evite colorido, gente, no texto, né? Ah, parte do texto vermelho, parte preta, parte verde, ah, tá acabando minha tinta. Esquece aí, uma cor só, tá? Texto, uma cor só. Guarde sua tinta colorida lá, que custa tão caro a impressão. Guarde essa tinta colorida para as imagens que eventualmente possam aparecer no seu trabalho, o gráfico, uma tabela, né, que você queira destacar alguma coisa. Então você guarda a tinta colorida para isso, ok? E o restante do trabalho, use o mesmo tipo de fonte. Quando for estação, você pode lá usar aspas ou itálico, certo? Mas a fonte é a mesma, então mantenha a mesma fonte e a mesma cor, tá? Você fala, ah, pô, acabou o preto, não dá para usar, posso usar outra cor? Um azul marinho, né, um verde escuro, um marrom escuro, tudo bem, vá lá, né? Mas use essa mesma cor no trabalho todo, de cabo a rabo, tá ok? E sobre a capa, né? Entender as informações básicas, né? Série, nome, data, título do trabalho, professor, etc. Cada professor também, às vezes, exige um tipo de capa diferente. Mas essa estrutura geral que eu passei aqui, tá? Ela vai te ajudar muito a pensar, né? Às vezes algum professor pode exigir uma coisa a mais, outra a menos, mas se você seguir esses passos aqui de ler, resumir, comparar fontes diferentes, depois reorganizar dados, né, que você encontrou em tabela, em gráfico, ou seja, ou de alguma outra forma, né, ou de repente um esquema resumo, um infográfico, etc. Tá? Isso aí é o básico da atividade de pesquisa. E se você fizer isso com atenção, com dedicação no ensino médio, no ensino fundamental, quando você chegar na faculdade, você já vai ter vai estar à frente dos seus colegas, porque a maioria das pessoas não aprenderam a fazer isso e não fazem isso. Uns porque não tiveram acesso à informação, outros por pura preguiça, tá? Agora, tenha certeza, fazendo isso você vai dominar muito mais o assunto, tá? E dominar o assunto é a base para tudo, que depois é só você rever, fazer uma revisão, você não vai ter que aprender, tá? E quem fez Ctrl+C, Ctrl+V não aprendeu. Se algum dia ele precisar daquele conhecimento, ele vai ter que aprender, começar do zero, porque ele não aprendeu nada. Tá ok? Então eu espero que você coloque em prática essas dicas e a gente se encontra aí no nosso canal, na nossa página, tá? Fico por aqui e até o próximo vídeo.